Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21. E vamos avançar até o capítulo 6, verso 4. Então, 5, 21, até o 6, verso 4. Diz assim: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra, pela lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem para você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Deus, o Senhor conhece todas as minhas limitações, conhece todas as minhas incapacidades, ó Deus, e é por isso que eu, ó Pai, conto com o Senhor nesse momento, para que o Senhor fale conosco nessa manhã. A tua igreja precisa da tua voz, precisa da tua palavra, precisa ser alimentada por ti, Senhor. Então, socorre-nos nessa manhã e fala, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Paulo tinha uma maneira de escrever as suas cartas, e a gente encontra essa característica presente nelas, onde ele faz uma primeira exposição teológica, onde ele apresenta as razões teológicas daquilo que ele vai falar. Então, uma parte indicativa, onde ele apresenta todos os argumentos teológicos, apresenta os fundamentos dos ensinamentos que ele vai trazer. E após isso ele vem para uma parte prática, para uma parte onde ele aplica esse conhecimento teológico, como a gente vai agir. Então, diante desse conhecimento teológico que ele apresenta, ele passa então a discorrer de que maneira a nossa vida será afetada por esses ensinamentos. Então, Paulo vai começar lá no capítulo 4, verso 17, vamos lá rapidinho, só para ver essa introdução, capítulo 4, verso 17. Ele começa, então, a sua sessão de aplicação. 4,17 ele diz, isto, portanto, ou seja, portanto, baseado em tudo aquilo que eu ensinei, e baseado em todos os ensinamentos teológicos que eu trouxe, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, e eu não vou continuar a leitura, mas é só para indicar para você que a partir desse versículo, Paulo então vai começar a falar do modo de viver do cristão. Ele apresentou as razões teológicas até o 4, verso 16, ele trouxe todos os fundamentos teológicos, as razões, a obra de Cristo, a obra que Cristo realizou na vida de cada um, e dá um enfoque na vida dos gentios,
porque os efésios, na sua maioria, não eram judeus, não tinham um conhecimento do Antigo Testamento, então Paulo vai trazer esse conhecimento para os efésios, mas a partir daqui, ele começa então a tratar do modo de vida cristão, de que maneira os cristãos devem viver. Aqueles que foram resgatados por Cristo, aqueles que foram feitas novas criaturas. Ele vai falar no capítulo 2, que ele vai dizer que nós fomos recriados em Cristo para as boas obras que Ele preparou para nós de antemão. Então, por causa disso, pelo fato de nós termos sido recriados em Cristo, pelo fato de Ele ter nos resgatado do império das trevas, Ele, então, agora começa a nos convocar a uma nova maneira de viver. Então, do capítulo 4, 17, até o capítulo 5, 21, ele vai falar de uma maneira mais geral. Ele vai falar de uma maneira que abrange todos, sem nenhuma especificidade. Ele vai trazendo esse modo de vida de uma maneira mais ampla. Mas então, a partir do verso 21, ele começa a fazer aplicações mais específicas, que é o caso do nosso culto hoje, que é voltado para o culto da família, voltado uma palavra para a família. Então, ele começa aqui a falar do lar cristão. São os textos por excelência onde Paulo aplica a obra do Evangelho sobre nós nos relacionamentos. Obviamente que eu só li intencionalmente até o verso 4 do capítulo 6, mas se você continuar vendo, ele vai falar a respeito do relacionamento de senhores e servos, mas vamos nos concentrar aqui no que ele fala sobre o lar cristão, marido, mulher, pais e filhos. O versículo que dá a nossa chave de interpretação a partir daqui, e é o que eu tenho trabalhado com os casais, e peço perdão aos casais, porque eu acabarei sendo redundante nessa manhã com vocês, porque vocês já ouviram grande parte do que eu vou falar aqui, mas nós vamos avançar e falar a respeito de pais e filhos. Mas o versículo-chave, para entendermos os textos que vêm a seguir, é o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a conclusão de todo o ensinamento que ele começa lá no capítulo 4, verso 17, dizendo do modo de vida, de que maneira os cristãos devem viver, de maneira, como eu falei, mais generalista, ele está falando com todos ali. E a conclusão é que sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, os nossos relacionamentos são baseados na sujeição um ao outro. Eu me submeto a você e você se submete a mim. Eu sirvo a você e você serve a mim. E é dessa maneira que nós devemos enxergar os textos que vêm a partir daqui. E aí fica mais fácil da gente olhar para o texto que vem, que é um texto controverso, né? Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Mas no verso 25, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Há aqui uma relação de sujeição mútua. Existe a liderança do homem? Sim. A Bíblia afirma que o homem é o líder dentro de um casamento? Sim, mas que liderança é essa? É uma liderança servil ao molde da liderança de Cristo. De que maneira Cristo realizou a sua liderança sobre a igreja? Entregando a sua vida por ela, servindo a igreja, de modo que proporcionou à igreja a sua salvação. Ele deu a vida para que a igreja fosse salva. E esse é o serviço que Cristo presta. Ele é Senhor, sim, mas Ele é um Senhor que simplesmente se doou para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, com o Pai, com o Espírito. Então, ele presta um serviço. Então, aqui, nesse texto, existe um papel da mulher em se submeter ao marido, e existe um papel do marido em se submeter à esposa. E nessa sujeição mútua, por meio de tarefas diferentes,
eles se completam. Porque o fato de existirem tarefas diferentes dentro de uma organização, e no caso do casamento é uma maneira de organizar, Deus organizou o relacionamento do casal com funções, e isso é comum em qualquer lugar. Então, o fato de existirem funções diferentes não indica que há superioridade de ninguém, porque o texto começa falando de sujeitem-se uns aos outros. Então, a sujeição da mulher não torna a mulher inferior ao homem. E a liderança do homem não torna o homem superior à mulher, mas essa sujeição e essa liderança, elas são exercidas em serviço mútuo. E eu gosto sempre, quando eu trato desse texto, eu gosto de falar a respeito da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Os três são iguais em poder, em conhecimento, eles compartilham todos os atributos. Não há diferença entre o Pai e o Filho. Não há que dizer que o Espírito é inferior, não há que dizer que o Filho é inferior, não há que dizer que o Pai é superior, não. Eles são iguais em poder, porque compartilham da mesma essência divina. Há um único Deus que se manifesta em três pessoas, que se revela nas três pessoas. No entanto, para a obra de salvação, houve uma distribuição de tarefas. Coube ao Pai enviar o Filho, coube ao Filho vir ao mundo e obedecer ao Pai. O que Cristo diz o tempo inteiro do seu ministério? Vim fazer a vontade de meu Pai. Jesus não é inferior ao Pai, mas dentro daquela organização, dentro daquela tarefa que eles tinham para realizar, que era a nossa salvação, o papel do Filho era se sujeitar ao Pai, encarnar e se submeter ao Pai em obediência perfeita até a morte e morte de cruz, porque é a obediência de Cristo encarnado que nos garante a entrada no céu. Porque Ele cumpriu o que nós não poderíamos cumprir. Ele obedeceu onde nós não obedecemos. Só que foi lançado sobre Ele o castigo que era meu e seu. E o prêmio que era para ser dado a Ele, que é a comunhão com Deus e a vida eterna, é dado a nós. É o que os Pro vai chamar de dupla troca. Cristo trocou de lugar conosco e também trocou de prêmio. Ele viveu o que nós deveríamos ter vivido e não vivemos. Ele recebeu o que nós deveríamos receber e não recebemos. Mas em contrapartida, nós não recebemos o que deveríamos ter recebido e nós ganhamos o que nós não deveríamos ter ganho. Essa é a obra de Cristo. E o Espírito depois, quando Cristo está próximo de ser assunto aos céus, está próximo do seu sacrifício, ele diz: enviarei um Consolador. E aí então inicia-se o ministério do Espírito Santo, que não é menor que o Filho e não é menor que o Pai, mas eles estão exercendo tarefas que são necessárias para que o objetivo de Deus seja alcançado, a nossa salvação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo iguais, têm tarefas diferentes no trabalho da nossa salvação. Hoje o Espírito Santo está trabalhando na igreja, trabalhando em nós, Ele habita em nós. É Ele que está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que está nos capacitando a praticar as boas obras que Deus espera de nós. É Ele que está se sujeitando a habitar em vasos de barro como eu e você. Mas Ele não é menor. O que talvez a expressão a terceira pessoa da Trindade possa nos fazer pensar em primeiro, segundo e terceiro pode parecer algo hierárquico, mas não é. Eles estão exercendo funções diferentes, embora sejam iguais em poder, em todos os atributos. Então, trazendo isso para o casamento, dentro da instituição que o Pai estabeleceu para o relacionamento humano, que é o casamento do homem com a mulher, existem tarefas que são diferentes, embora eles sejam iguais em dignidade,
são iguais diante de Deus. Deus não fez ninguém inferior ou ninguém superior, mas para que o casamento funcione, para que o objetivo de Deus no casamento seja concretizado, existem tarefas a serem realizadas. E essas tarefas são complementares. Então a mulher se sujeita ao marido para servi-lo, para auxiliá-lo, porque Deus, quando cria Eva, diz que darei a ele uma auxiliadora idônea. E às vezes o trabalho da mulher em auxiliar o homem envolve em chamar a atenção dele, em corrigi-lo, em apontar uma falha, em apontar um excesso. Não é uma sujeição que acata e se submete a todo tipo de arbítrio. A mulher, como auxiliadora idônea, não só pode, como deve orientar o seu marido naquilo que ele está falhando. Porque, embora nós devamos ser líderes como Cristo, nós não somos perfeitos como Cristo. Cristo tem uma liderança infalível, perfeita, completamente saudável. Nós não. Eu não sou um líder perfeito no meu casamento. Eu não sou um homem perfeito nas minhas decisões. Pelo contrário, eu falho, eu erro, eu peco. E preciso que minha esposa, às vezes, chegue em casa e diga: Guilherme, você não deveria ter falado tal coisa, você não deveria ter feito tal coisa. E eu preciso ouvir a minha auxiliadora idônea e conversar com ela e chegar a essa conclusão. Então, o casamento, ele é uma relação estipulada por Deus, que existem funções, a liderança é do marido, mas o marido lidera como Cristo lidera. E nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a nossa liderança, o homem, ao lidar com a sua esposa, ele está lidando com o seu bem mais precioso, mas não a sua propriedade, né? Eu digo bem, porque existem homens que tratam mulheres como propriedade, né? Não é, mas é a pessoa que lhe foi encarregada para que ele cuide, para que ele sirva. A liderança do homem está a serviço do desenvolvimento, do crescimento, do cuidado da mulher. Essa é a relação saudável no casamento. Embora sejam iguais, embora Deus tenha criado homem e mulher iguais em dignidade, em importância diante dele, Deus criou cada um com características diferentes e com tarefas diferentes dentro do relacionamento conjugal. Eu sempre dou o exemplo da faca. É possível apertar um parafuso com uma faca? Perfeitamente possível. A faca sai ilesa? Já apertaram um parafuso com a faca? Já viu o que acontece com a faca? O parafuso sai ileso? Já viram como é que fica o parafuso também, quando você aperta? Então, é possível apertar um parafuso com a faca, mas a faca foi feita para isso? Não. Você consegue fazer, mas existem marcas, existem consequências disso. A mesma coisa é no relacionamento conjugal. O homem e a mulher têm tarefas diferentes. É possível que uma mulher lidere um casamento? É. E a gente vê muito isso por aí. Mas não é possível que não fiquem marcas. Não é possível que não haja consequências. Haverá. Por quê? Porque não foi para isso que eles foram feitos. O homem não foi feito para ser liderado no casamento e a mulher não foi feita para liderar o casamento. É possível? É. Nós vemos isso acontecer? Vemos. Mas é impossível que não haja marcas, que não haja consequências disso, porque não foi assim que Deus estabeleceu. E não foi para isso que a mulher foi criada, e não foi para isso que o homem foi criado. Da mesma forma que nós devemos exercer as nossas tarefas de acordo com as Escrituras. Então, a liderança servil do homem e a submissão auxiliadora da mulher devem ser exercidas e respeitadas. Eu, como marido, como líder, devo entender que a minha mulher tem o dever de me auxiliar, de me orientar e de me corrigir. E ela precisa entender que eu sou a liderança, eu fui estabelecido como líder, mas a minha liderança é uma liderança que serve, é uma liderança que busca o bem dela. Porque também, se não o fizermos dessa forma,
estaremos descumprindo o nosso papel e também haverá marcas, também haverá consequências. E muitas vezes o que se combate dentro da igreja hoje com grande veemência é o feminismo, né, que está invadindo a igreja, mas quantas e quantas mulheres não estão se vendo obrigadas a assumir um papel que não é delas por conta da omissão do homem, por conta do fato do homem não exercer a sua liderança, e não existe vácuo de liderança, não existe um lugar que ninguém lidera. Se alguém se omite do seu papel, alguém vai ter que tomar o seu lugar. E há homens que estão obrigando as mulheres a assumirem um papel que não é delas. E as marcas vêm, e as consequências vêm. Então é preciso que nós estejamos atentos ao que as Escrituras disciplinam para o nosso relacionamento conjugal, para que não haja marcas, para que não haja consequências. Porque depois a gente vai sempre colocar a culpa em um monte de coisa, menos de nós. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do mundo, a culpa é sempre da televisão, a culpa é sempre não sei de quem, e a nossa responsabilidade, a gente não abraça, a gente não assume a nossa responsabilidade. E passando então para o relacionamento de pais e filhos e pais, vamos ao capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Esse mandamento foi dado no contexto de Êxodo capítulo 20. Lá, o contexto específico do mandamento que foi dado é o primeiro mandamento. Nós temos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o Pai, um relacionamento vertical, e os 6 próximos mandamentos falam do relacionamento com o próximo, então um relacionamento horizontal. O primeiro mandamento desse relacionamento é o mandamento de honrar pai e mãe. Lá no texto original de Êxodo, ele vai dizer que é para que você tenha uma longa estadia, uma longa permanência na terra que o Senhor está lhe dando. Então, o contexto imediato do mandamento é para que eles permaneçam na terra prometida, porque Deus deu ao povo vários mandamentos, deu ao povo várias instruções e apresentou a eles consequências e vantagens da obediência, e consequências da desobediência. E ele está dizendo o seguinte: vocês devem obedecer os seus pais, porque os seus pais vão ensinar a você os meus mandamentos. E se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão na terra. Porque uma das maldições, uma das consequências da desobediência do povo na terra prometida, era perder a terra prometida, era ser expulso da terra prometida. Que é o que acontece com eles. Quando a gente conhece a história bíblica, a gente sabe que eles são, então, conquistados por conta da sua desobediência. Mas o contexto imediato, então, do mandamento honre seu pai e sua mãe, que tem uma promessa para eles de permanecerem na terra prometida, está ligado ao ensino, está ligado ao fato de que os filhos devem se submeter aos pais, porque os pais têm a tarefa de ensinar os mandamentos do Senhor aos filhos. E aqui Paulo então estende, e ele diz, olha, essa promessa não era apenas para aquele momento, ele amplia, ele traz então uma visão agora ampliada, como todo o Novo Testamento uma visão ampliada do Antigo Testamento, uma visão revelada. O Novo Testamento revela o que está oculto no Antigo Testamento. Então Paulo agora amplia e ele diz, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Porque os mandamentos do Senhor não são simples arbitrariedades de um Deus tirano. Tudo que Deus nos manda, tudo que Deus nos ordena, é para o nosso bem. Porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa constituição, Ele sabe para que nós fomos feitos, de que maneira nós fomos feitos, quais os objetivos de nós termos sido criados.
Então, quando ele nos traz esses mandamentos e essas ordenanças, ele está nos dizendo: olha, sejam o que eu fiz vocês para serem, porque senão serão como facas apertando parafusos, vocês carregarão marcas, vocês terão problemas. Então, os mandamentos do Senhor não são arbitrariedades, não são simplesmente vontades de um tirano que tem prazer em nos proibir, em nos limitar. Pelo contrário, Deus está nos impedindo que a gente se limite por conta do pecado e que a gente possa desenvolver todo o potencial para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória dele, nós fomos criados para anúncio de quem ele é, porque fomos feitos em imagem e semelhança dele. Então, na medida que nós obedecemos os seus mandamentos, nós cumprimos melhor o propósito de sermos imagem e semelhança dele, de anunciarmos quem ele é, como ele se manifesta. Então, esse mandamento para os filhos tem a ver com o fato dos pais serem os seus educadores. E no 4 ele diz: e pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então os filhos, eles se submetem aos pais, eles honram seus pais, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo eles ensinando a palavra de Deus, ouvindo eles ensinando os mandamentos de Deus. E os pais não devem fazer uso da sua autoridade para provocar os seus filhos a ira. O que seria provocar os seus filhos a ira? Quem fica satisfeito em estar debaixo de uma autoridade tirânica, de uma autoridade opressora? Ninguém. Então, se os pais não exercem a sua liderança biblicamente, eles estarão provocando os seus filhos a ira. Lembra do exemplo das mulheres que eram obrigadas a se colocar numa posição porque os homens não cumprem os seus papéis? Os pais também podem, na perversão da sua ação, na perversão de não agir de acordo com a palavra de Deus, eles podem também provocar os seus filhos a ira e gerar neles a sua desobediência. Então é um relacionamento também de sujeição mútua. Os filhos servem aos pais ao dar ouvidos aos seus ensinamentos, e os pais servem aos filhos quando ensinam a eles de maneira bíblica, de maneira centrada na palavra. E ele diz: tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando um pai repreende o seu filho, ele está prestando um serviço a ele. Meus filhos, em determinados momentos, eu dizia para eles: olha, eu não sou seu amigo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu sou seu pai. Eu tenho deveres. E embora às vezes nós sejamos tentados a não exercer o nosso dever, querendo ser um pai mais legal, um pai mais amigo, e a gente acaba negligenciando, e aí eu desobedeço a palavra de Deus, porque eu preciso criá-los na disciplina e na demonstração dos mandamentos do Senhor. Essa é a tarefa que Deus me deu. Então eu preciso discipliná-los, eu preciso corrigi-los, eu preciso admoestá-los. É meu papel, é meu serviço a eles. Não é algo que me traz satisfação. E lá em casa é engraçado porque antes da surra sempre tinha uma conversa, e não era uma surra, era uma chinelada, né? Eu sempre dei uma só chinelada nas crianças, mas tinha sempre uma conversa, e essa conversa era uma conversa que a Érica às vezes ficava: ai, Guilherme, eu tenho mais nervoso da conversa do que da chinelada, porque eu tinha, a minha chinelada não era uma chinelada para extravasar a minha raiva, não era uma chinelada para que eu ficasse satisfeito com alguma coisa. A minha chinelada era o último recurso de alguém que está educando, era o último recurso. E eu sentava com eles para conversar, para mostrar para eles, para que eles dissessem para mim: pai, eu estou entendendo que o Senhor não tem alternativa. Eu deixei o Senhor sem alternativa. E a conversa sempre chegava nesse ponto. Eles olhavam para mim e falavam: pai, não tem mais o que o senhor fazer.
Já conversei, já falei, já botei de castigo, já fiz um monte de coisa. Aí eu falei, e adiantou? Ele, não adiantou. Eles falavam para mim, não adiantou. Então o que eu sou? Pai, só sobrou você me dar uma chinelada. E eu dava a minha chinelada. Às vezes no dia seguinte. Porque, como eu disse, a correção, ela presta um serviço a ele. A minha chinelada no meu filho era um serviço que eu estava prestando a ele. Não poderia ser um momento de eu extravasar a minha raiva. A minha disciplina com meus filhos não é para satisfazer o meu coração e liberar de mim uma raiva no momento. Não é para isso. Então, eu ia fazer isso no momento onde eu fosse consciente, tranquilo, do papel que eu estava exercendo na hora de discipliná-los. Tem uma história que eu conto, já contei nos casais, acho que não sei se já contei aqui na igreja. Uma vez o João, pequenininho, veio para mim no dia seguinte e falou, pai, o senhor disse ontem que ia me bater e não me bateu. Aí a Érica pensou que eu não ia bater, e eu bati. Falei, é verdade, traz lá o chinelo que eu vou bater em você. É tentador não exercer a minha autoridade e a minha disciplina naquele momento? Seria, e foi extremamente difícil para mim, mas é o meu papel. Ele estava na expectativa. Percebem como ele tinha a expectativa da disciplina? Muitas vezes os nossos filhos estão esperando a nossa disciplina. E às vezes eles vão alongando as cercas e vão esticando os limites, mas ele não vai fazer nada. Não fez nada ainda. E ele está na expectativa, ele está esperando. Ele está indo, mas está esperando, e nada acontece. E a cerca vai, filho. Quando você vê, você está preso num cercadinho e teu filho já tomou conta da casa toda. Porque é nosso dever. Então aqui, os nossos filhos, eles devem sim honra a nós, na medida em que eu apresento a eles o ensinamento dos mandamentos de Deus. E dentro desses ensinamentos dos mandamentos de Deus, fazendo de acordo com a palavra, com o objetivo que a palavra apresenta, que é servi-los, eu devo exercer a minha autoridade em disciplina e admoestação. É uma relação de sujeição mútua. Estão ambos a serviço um do outro. Então, irmãos, percebam que a vida em família, no lar cristão, e aí é preciso ser objetivo aqui em apresentar um lar cristão, porque nem todos os filhos são filhos de pais cristãos. Nem todos os pais são pais de filhos cristãos. E aí nós temos desdobramentos e complicações que o texto aqui não vai nos trazer essa orientação, mas aqui, num lar cristão, é assim que deve funcionar. Eu vou honrar meu pai ao ele querer me tirar da igreja e me levar para a sua religião? Não. Porque ele não está exercendo a sua liderança de acordo com as Escrituras. E eu preciso resistir de maneira ordeira, pacífica, e buscar uma solução para que eu não seja obrigado a me submeter a ir a essa outra religião, a praticar a outra fé. Ou a ouvir mandamentos de desonestidade, minta, furte, roube, coisas que vão contra, porque aí eu já não tenho mais essa necessidade. Eu preciso honrar a Deus antes de honrar os homens, inclusive meus pais. E se o conflito se torna extremamente insuportável, e essa obediência a Deus se torna extremamente difícil, só resta ao filho buscar o seu caminho. E ele precisa de apoio nosso, da igreja. Porque na nossa cultura isso não é comum. Mas se você for para os países perseguidos, pessoas que se convertem são expulsas de casa. Perdem seus bens, perdem a sua herança. Quem é que deve acolher essas pessoas? É o Estado? Não, somos nós. Nós, como igreja, devemos acolher as pessoas que, por alguma razão,
por alguma razão não, por conta da sua obediência a Deus, por conta do seu amor a Deus e do seu amor aos mandamentos de Deus, a sua palavra de Deus, são expulsos de casa por causa disso. E a gente precisa encontrar um meio de ajudar, de apoiar, de incentivar, para que ela permaneça na fé. Porque, como eu disse, isso não é comum para nós, mas se nós ouvirmos o que a igreja de outros lugares estão fazendo, é isso, é esse acolhimento que está acontecendo. Mas, no contexto de um lar cristão, essa deve ser o relacionamento. O marido a serviço da esposa, a esposa a serviço do marido, os filhos a serviço dos pais e os pais a serviço dos filhos. Todos em obediência à palavra de Deus, cada um cumprindo o seu papel, para que não haja marcas, para que não haja dor, para que não haja nenhum tipo de desequilíbrio nesse relacionamento. Amém? Pastor Gilson. Vamos orar, gente. Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelo Espírito Santo usar o Teu servo para trazer clareza para nós, Pai, a respeito de como deve ser a vida em família, como deve ser a vida no lar. Cada um cumprindo o seu papel de homem de Deus, de mulher de Deus. Os filhos também, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, concede-nos Tua graça. Perdoa-nos, perdoa os excessos, perdoa, Senhor, aquilo que falta, quando vamos além ou quando ficamos aquém. Concede-nos graça. E que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa nos iluminar, nos ajudando, a Deus, cada dia. Maridos, esposas, pais, filhos, nos ajudando, a Deus, a coexistir e a conviver num lar de paz, num lar edificado segundo a Tua palavra. Nos ajude a alcançar, ó Deus, essa maturidade e entendermos a sujeição no contexto de serviço dedicado, de serviço de uns para com os outros, balizado pelo temor de Cristo. Meu Deus, muito obrigado. Deus abençoe. Abençoe agora, Senhor, a nossa comunhão também. O tempo que nós vamos ter juntos, passar juntos, e assentando-nos à mesa ou lanchando em pé, ó Pai, enfim, que seja um tempo precioso, que seja, Senhor, um tempo de abundante provisão, onde o Espírito também esteja reinando ali, nas conversas que vamos trocar enquanto damos uma mordida, Senhor, num lanche, enquanto comemos e bebemos. Que a gente também esteja sendo edificado para a honra e glória do Teu nome, como comunidade de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé.